Olá meus amigos, minhas amigas, tudo certo? Como vocês sabem, eu sou o Pedro Ribeiro, né? Sou professor de filosofia, sou mestrando em filosofia pela UERJ e eu, junto com o Guilherme Pedrosa, damos início recentemente a esse projeto, o aulasdefilosofia.com.br, uma plataforma digital que tem como objetivo tornar o pensamento filosófico mais acessível para o grande público brasileiro. A nossa ideia é oferecer cursos filosóficos variados sobre os mais diversos temas, né? E que possibilitem a quem tem interesse por filosofia, mas talvez não domine muito o assunto, a oportunidade de saber mais sobre o tema. Eu confesso que eu estou bastante nervoso, né? Fazer esse negócio de transmissão ao vivo é um negócio meio complicado. Eu estou com uma cachorra aqui na sala, tem a minha esposa no quarto tentando botar a nossa filhinha de 10 meses para dormir, enfim, mas espero que dê tudo certo, né? Nesse momento, eu e o Guilherme estamos trabalhando na divulgação do primeiro vídeo, do primeiro curso, do nosso site, que vai ser ministrado por mim, e que é uma introdução à filosofia política de Santo Tomás de Aquino. Essa transmissão ao vivo faz parte do processo de divulgação desse curso, e ela se explica por um motivo muito simples, né? Essa semana estávamos conversando eu, o Guilherme Pedrosa, que é o meu colega nesse projeto, e o Daniel, que também é um cara que está junto com a gente, e a gente estava conversando formas, né, de divulgar o trabalho do site, enfim, divulgar o curso, e a gente conversando um pouco sobre isso se deu conta de que provavelmente muitas pessoas, quando olham para o curso, para o tema do curso, devem se fazer uma pergunta meio intuitiva: bom, qual o sentido de se estudar São Tomás de Aquino hoje em termos políticos, né? Ou seja, qual o propósito de se estudar a filosofia política tomista, se não curiosidade histórica, né? À primeira vista parece que não existe outro propósito. São Tomás foi um filósofo que viveu no século XIII, entre 1225 e 1274. Ele está muito longe de nós, muito distante de nós, e talvez o que passa pela, né, a primeira coisa que passa pela cabeça de alguém é: bom, mas qual o sentido de estudar alguém que está separado de nós por mais de 700 anos, né? O que esse sujeito poderia me dizer sobre a política contemporânea, sobre a política brasileira? Parece que São Tomás é, por definição, um autor antiquado, um autor defasado, um autor, enfim, que não tem mais o que falar ao homem de hoje, né? Eu entendo, pessoalmente, essa é a minha convicção, de que essa visão, não apenas de São Tomás, mas a respeito dos filósofos clássicos de maneira geral, ela parte de um equívoco grave, que o filósofo tomista Jacques Maritain chamava, né, um filósofo do século passado, ele descreveu de uma maneira um pouco curiosa. Maritain dizia que esse é o equívoco daqueles que confundem filosofia com moda. O trabalho do filósofo com o trabalho do modista, ou seja, do estilista, do costureiro e tal. Nada contra os costureiros, nada contra os estilistas, de modo algum. Mas o que o Maritain está querendo dizer com essa frase? Né? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, a moda, ela é por definição o âmbito do perecível, o âmbito do passageiro, daquilo que dura por um momento e depois não serve mais para nada, né? ou é substituído, né? Sei lá, você anda pela rua do subúrbio carioca, como eu moro aqui no Rio, e vê um sujeito, né, um tiozão, usando mullets, né? Você vai achar... Eita! Meu Deus do céu! Eita! Você vê um sujeito, um tiozão lá na rua hoje, no subúrbio carioca, usando mullets, você imediatamente vai pensar: bom, que bizarro, né? Um sujeito tá um pouco fora de moda, né? Um pouco passado do tom, né? E, no entanto, nos anos 80, usar mullets era a coisa mais natural do mundo, né? Era uma coisa que perpassava todas as tribos, né? De Chitãozinho Chororó a Bon Jovi e Bonovox. Sei lá, hoje, se eu não estiver muito atrasado, né? A moda entre os rapazes é usar cabelo de samurai, né? Eu imagino que daqui a 10 anos, 15 anos, as pessoas olhando para as suas fotos mais novas vão cair em si, né? E vão ver que a coisa não é bem bacana assim. Então, veja, a moda, ela é por definição o campo do perecível, é o campo do passageiro, né? A roupa que hoje faz sucesso, amanhã não faz mais. O corte de cabelo que hoje é bom, daqui a pouco não é mais. E não há problema com isso. Não há problema com isso porque faz parte da vida humana o passageiro. Faz parte da vida humana o mutável. Faz parte da vida humana o perecível. Não há problema algum com isso. O problema é quando nós tentamos reduzir tudo ao nível do perecível. Tudo ao nível do passageiro. Esse é o problema. E é um problema quando se tenta reduzir a filosofia a isso. Se a gente pegar a raiz etimológica da palavra filosofia, né, a raiz da palavra filosofia,
Filosofia em grego significa amor à sabedoria. Ou seja, a filosofia é o amor ao conhecimento, é o amor à verdade. O filósofo é um buscador da verdade. O filósofo é aquele sujeito que coloca a busca pela verdade no centro da sua própria vida. Isso significa que a filosofia, por definição, é uma atividade que se dirige não ao que é passageiro, mas ao que é permanente. Não aquilo que é fugaz, mas aquilo que é eterno. O propósito central da filosofia é tentar responder às questões fundamentais da experiência humana. Então o filósofo, ele sempre, de alguma maneira, está voltado para o universal, sempre está voltado para o permanente. Ser um filósofo é tentar responder aquelas questões que justamente não são as questões do dia. Não é discutir a Lava Jato, ou discutir, enfim, o assunto da semana. Não que isso seja ruim, mas discutir filosofia, debater filosofia, estudar filosofia, é tentar enfrentar de frente, né, tentar se colocar realmente ali, né, em contato direto com as questões fundamentais da experiência humana. Com aquelas questões que angustiavam os homens há milênios atrás, que angustiam os homens ainda hoje e que vão angustiar os homens daqui a milhares de anos. É a questão do sentido da vida, é a questão da existência de Deus, é a questão, enfim, da natureza do amor, enfim. São as questões que perpassam toda e qualquer vida humana. Por isso é necessário tomar um pouco de cuidado quando a gente começa a classificar filósofos como antiquados, como defasados ou coisa do vale. Porque isso é submeter a filosofia ao domínio do tempo. É fazer o tempo ser a medida da filosofia. Então filósofos mais recentes passam a ser filósofos melhores. Filósofos mais antigos passam a ser... Isso não faz sentido algum. O critério da filosofia não é o tempo. O critério da filosofia é a verdade. Então se um filósofo de 800 anos atrás, 900 anos atrás, de 1000 anos atrás, disse alguma coisa que nós continuamos percebendo como verdadeira, esse filósofo permanece com o seu valor. Porque filosofia não é moda. Filosofia não é escrava do tempo, pelo contrário. O filósofo, como amante da sabedoria, ele é escravo da verdade. E apenas da verdade. É a verdade que ele toma como a sua senhora e a sua medida. Então o que interessa para nós, e faço isso como uma provocação, pensando no tema do curso que a gente está propondo, o que interessa para nós não é se perguntar se São Tomás é um autor antigo ou novo. O que nos interessa é se perguntar, nos perguntarmos se o que São Tomás disse é verdadeiro. Essa é a questão central. Essa é a questão fundamental. Né? Então, basicamente esse é o nosso ponto de partida. Né? Eu acho que enfim, tendo isso em vista, eu e o Guilherme conversando, a gente pensou que uma boa maneira de mostrar justamente essa atualidade da filosofia política tomista, tentar mostrar justamente como São Tomás e como os filósofos de maneira geral, os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, enfim, Santo Agostinho, etc., não são escravos do tempo. Uma boa maneira de mostrar a atualidade desse pensamento é mostrar como São Tomás poderia iluminar, poderia clarear um dos temas mais importantes hoje no debate público brasileiro, que é a questão tributária. Né? Muito se discute nas redes sociais, nas conversas de mesa de bar, enfim, muito se discute no Brasil, nos âmbitos parlamentares, hoje a questão da cobrança de impostos. É óbvio, a gente tem uma série de fatores históricos que influenciam isso, a gente teve uma ascensão do movimento liberal no Brasil nos últimos anos, enfim, isso é bastante visível, mas o fato, independentemente das razões, dos motivos pelos quais isso aconteceu, o fato é que a questão dos impostos, da cobrança dos impostos, a questão tributária, é uma questão do dia no debate público brasileiro. Né? E nesse contexto se disseminou, sobretudo pelas redes sociais, o famoso jargão imposto é roubo. Né? E aí, bom, a gente, pensando em como, né, montar esse vídeo, a gente achou que uma boa seria partir desse jargão de maneira um pouco provocativa, para a gente conversar um pouco qual era a posição de São Tomás em relação ao problema tributário, à questão da cobrança de impostos, enfim. Antes de falar exatamente da posição de São Tomás, eu acho que seria interessante a gente situar um pouco como é que esse tema da questão tributária, da cobrança de impostos, aparece no debate público brasileiro de maneira, atualmente, como ele aparece hoje. Né? É óbvio que eu vou fazer um resumo meio grosseiro, vou fazer só uma exposição bem genérica, mas eu acho que é importante ter em mente alguns elementos para a gente poder começar a nossa conversa. Eu diria que em relação à cobrança de impostos, o que a gente encontra no Brasil hoje são dois grandes flancos, são duas grandes visões a respeito do tema. Uma visão que eu diria, assim, simplificando de modo um pouco grosseiro, só, enfim, diria que é uma visão de esquerda, né, uma visão à esquerda, e uma visão que a gente poderia chamar de uma visão mais à direita ou uma visão liberal. É óbvio que cada uma dessas posições tem graus, e eu vou comentar um pouco isso na minha exposição,
mas eu acho interessante a gente ter essa diferença de base. Bom, eu diria que tanto uma pessoa de esquerda, tanto uma pessoa de direita, tanto um sujeito mais intervencionista, quanto um sujeito de tendências mais liberais, parte de um fato, que parece incontestável no Brasil de hoje. O fato é, o Brasil tem uma alta carga tributária. Cobra-se muito imposto no Brasil. Impostos de variados tipos, né? Imposto sobre renda, imposto sobre consumo, enfim, dos mais variados gêneros. Né? Há uma alta carga tributária no Brasil. Esse parece ser o fato, que é o ponto de partida da conversa. Mas diante desse fato, formam-se duas concepções opostas. Uma primeira concepção, que é essa concepção que eu estou chamando de uma concepção mais de esquerda, vai dizer que o problema é que, de fato, há uma alta cobrança de impostos no Brasil, de fato há uma alta carga tributária, mas que esse não é o problema central da questão dos impostos. O problema central não é se se cobra muito ou pouco imposto. Mas o problema central, na verdade, são dois, né? Dois pontos que deveriam ser levados em conta. O primeiro, vai dizer esse sujeito mais de esquerda, mais intervencionista. O primeiro problema não é tanto quanto se cobra de imposto, mas de que maneira se cobra o imposto. Em especial, de que maneira esse imposto é distribuído entre as variadas camadas da sociedade. Então, geralmente, o que esse sujeito mais à esquerda vai apontar é que o principal problema tributário no Brasil não é exatamente o quanto se cobra de imposto, mas como esse imposto é mal distribuído, como esse imposto é regressivo, né? Esse é o termo, esse é o jargão. Pessoas mais pobres e empresas pequenas pagam proporcionalmente muito mais imposto do que pessoas mais ricas e do que grandes empresas. É óbvio que em números absolutos, pessoas mais ricas e grandes empresas sempre pagam mais imposto do que pequenas empresas e pessoas mais pobres. Mas o argumento é, se você for pegar proporcionalmente, ou seja, se você pegar o rendimento do sujeito ou da empresa e ver quantos por cento daquele rendimento é utilizado para o pagamento de impostos, você vai ver que proporcionalmente pessoas pobres pagam muito mais imposto do que pessoas mais ricas. Do ponto de vista desse sujeito mais à esquerda, então, esse é um problema. Esse é um problema grave e é um problema que supera o problema da autocobrança de impostos. Por quê? Porque ao se cobrar de maneira desproporcional sobre quem deveria contribuir menos, o imposto acaba fazendo uma função oposta à que ele deveria fazer nesse primeiro entendimento. No entendimento de uma pessoa de posicionamento político mais à esquerda, o imposto ele tem um papel chave nas desigualdades sociais. Por quê? Porque o imposto é o responsável por financiar as ações do Estado. Então, se eu sou uma pessoa mais à esquerda e eu pressuponho que o Estado tem que oferecer uma série de serviços públicos para a população, a cobrança de impostos é fundamental para a questão da desigualdade de renda. Especialmente se o imposto é cobrado proporcionalmente mais das pessoas mais ricas. Porque aí você cobra mais das pessoas mais ricas e oferece, com o dinheiro recolhido, serviços básicos para as pessoas mais carentes. Por outro lado, se o imposto é cobrado como é cobrado no Brasil, de maneira regressiva, a questão tributária, ao invés de ser redutora da desigualdade social, acaba aumentando a desigualdade social. Então esse seria um primeiro problema, né, nessa primeira concepção. O segundo problema que alguém mais à esquerda poderia apontar em relação à questão tributária no Brasil diz respeito não exatamente, né, apenas a questão do como esse imposto é distribuído entre as diversas camadas da sociedade, mas diria respeito ao uso que se faz desse dinheiro. Então, o que o sujeito mais à esquerda vai dizer, e a gente percebe isso, assim, eu não estou falando necessariamente de intelectuais, eu estou falando de intelectuais também, mas eu estou pensando nas pessoas comuns, né, nas pessoas que estão discutindo no Facebook, enfim, nos líderes dos partidos, eu estou pensando nos atores mais concretos. Um segundo problema que uma pessoa mais à esquerda apontaria é que o maior mal da questão tributária no Brasil não é exatamente o quanto se cobra de imposto, mas o que se faz com este dinheiro. Então, o que geralmente alguém com esse posicionamento vai tentar mostrar é o exemplo de uma série de países que teriam uma alta carga tributária, que cobrariam impostos altos, mas nos quais, por outro lado, os serviços públicos seriam de qualidade, a educação pública seria par a par com a educação privada, os hospitais públicos seriam de excelente qualidade, etc, etc, etc. Geralmente os exemplos que essas pessoas têm em mente são os casos da social-democracia escandinava, né? Os casos dos países nórdicos. Então, o sujeito vai mencionar uma série de países lá, né, em que, de acordo com o entendimento dele, olha, apesar de se cobrar muito imposto, os impostos cumprem uma função. Então essa seria, tentando resumir um pouco, uma primeira visão possível a respeito do problema tributário no Brasil. Qual é a primeira visão possível?
o problema não é exatamente a alta carga de impostos, o problema não é exatamente se cobrar muito imposto, o problema é como esse imposto é distribuído entre as diversas camadas da população, e o problema é o uso que se faz desse dinheiro. Uma segunda visão possível, e bastante disseminada cada vez mais no debate público brasileiro sobre a questão da cobrança de impostos, é uma visão que a gente poderia chamar mais à direita, ou uma visão liberal. Eu estou usando o termo liberal de maneira bem genérica, incluindo aqui todas as possíveis subdivisões do liberalismo. Liberalismo clássico, liberalismo conservador, libertários, anarcocapitalistas. Estou usando o termo de maneira bem frouxa. Do ponto de vista dessa segunda posição, a alta carga de impostos no Brasil não é um problema pela maneira como ela é feita ou pelo uso que se faz dela. Não. A alta carga de impostos no Brasil é um problema em si. Cobrar muitos impostos é em si um mal desse ponto de vista. E por quê? Aí aparecem dois tipos de argumentos. Um argumento, que a gente poderia dizer que é um argumento da eficiência. O que seria um argumento da eficiência? Olha, cobrar muitos impostos não é bom. Por quê? Porque se a gente for pensar de maneira utilitária, se a gente for pensar em termos de consequências para a sociedade, causa mais danos do que benefícios. Então esse seria um primeiro argumento. Então, esse argumento ele é, como eu disse, em termos de eficiência. Qual é a alegação? Olha, se eu cobro muitos impostos, é um raciocínio simples. As pessoas economizam menos dinheiro. Porque as pessoas têm menos dinheiro para dar, porque as pessoas dão parte significativa do seu dinheiro para o Estado. Dando parte significativa do seu dinheiro para o Estado, elas têm menos possibilidade de poupança. Tendo menos possibilidade de poupança, essas pessoas têm menos dinheiro para gastar. Portanto, gira menos dinheiro na economia e a economia se desenvolve menos. Do ponto de vista das empresas, o problema é ainda pior. Porque se as empresas gastam mais dinheiro com carga tributária, as empresas acabam tendo menos dinheiro para empregar pessoas, para contratar funcionários. Portanto, o aumento da carga tributária, ao pesar, onerar excessivamente as empresas, acaba causando desemprego, acaba desacelerando o funcionamento da economia. Então, enfim, existem várias variações desse primeiro argumento, mas esse primeiro argumento é um argumento que diz respeito à eficiência. Um segundo argumento é um argumento que eu poderia dizer que é um argumento ético, e aí que entra propriamente a história do imposto é roubo, o jargão. O segundo argumento é o seguinte, olha, mesmo que fosse mais eficiente, o liberal em geral vai dizer que não é, mas mesmo que fosse mais eficiente ou que fosse interessante, cobrar muitos impostos, que isso trouxesse muito desenvolvimento econômico, melhorasse muito a vida das pessoas, ainda que fosse assim, a cobrança de impostos seria má. Os liberais mais moderados vão dizer que a cobrança excessiva de impostos seria má. Os liberais mais radicais, lembrando que eu estou usando o termo liberal de maneira bem genérica, sei lá, um anarcocapitalista, vai dizer não é questão de muito ou pouco, é questão de sempre. Seja como for, a cobrança de impostos em si envolveria um problema ético. Qual é o problema ético? Imposto seria uma violação do direito à propriedade privada. O raciocínio é bastante simples. Olha, se um sujeito tem um determinado bem e ele adquiriu esse bem de maneira legítima, ou seja, ele não roubou de alguém, ele adquiriu o bem de maneira legítima. Ou ele recebeu por herança, ou ele recebeu por uma doação, ou ele comprou com seu salário, não sei, pense em maneiras de apropriação legítima. Em todos esses casos, essa propriedade é fruto do trabalho, ou direto ou indiretamente. Ou do trabalho do sujeito, que, por exemplo, viu lá um terreno vazio que não pertencia a ninguém e se apropriou daquele terreno, então ele trabalhou nele, não pertencia a ninguém, não foi roubo, então legitimamente aquele terreno é dele, essa era uma possibilidade. Ou o sujeito trabalhou e recebeu um salário, por isso comprou os bens dele, então foi com o esforço dele também. Ou mesmo que o sujeito tenha recebido por doação ou herança, seria o trabalho do sujeito que livremente o transmitiu a ele, seja o pai, seja uma outra pessoa qualquer. Então, o direito à propriedade privada se fundaria no trabalho. E se fundando no trabalho, faria com que o titular dessa propriedade tivesse total controle, total domínio legítimo sobre ela. Ou seja, se eu pressuponho que o fundamento da propriedade privada é o trabalho, bom, se o sujeito trabalhou e se o sujeito tem, aquele bem é dele. Ponto. A partir do momento em que o Estado cobra impostos, o que o Estado está fazendo?
ele está se apropriando de parte dos bens de uma pessoa. Ao se apropriar de parte dos bens de uma pessoa, sem o consentimento dela, vai dizer esse liberal radical, olha, ele está roubando essa pessoa. Porque o que é roubar? Roubar é justamente se apoderar do bem que não é seu. Roubar é justamente tomar o que é alheio. Se ninguém aqui paga imposto livremente, ou seja, para um liberal radical só faria sentido o imposto se eu livremente resolvesse doar meu dinheiro para o Estado. Se eu não decidir livremente, se isso me foi imposto, como o próprio nome diz, isso está me sendo tomado de maneira contrária à minha própria vontade. Se está sendo tomado de maneira contrária à minha própria vontade, estou sendo roubado. E mais, vai dizer esse sujeito, olha, a maior prova disso é a maneira como a cobrança de impostos é feita. Qual é a maior prova de um roubo? Se o roubo envolve violência. Se alguém vai lá furtivamente, toma o bem de uma outra pessoa, a gente ainda vai lá, discute, sei lá, não sei, né? Enfim, ninguém viu quem fez, será que alguém fez? Tal. Agora, se o sujeito faz isso explicitamente usando a violência, não há o que se discutir. Pois bem, vai dizer esse sujeito liberal radical, é exatamente isso que o Estado faz. O Estado impõe uma taxa publicamente e aqueles que não se submetem a essa cobrança são acusados de um crime, sonegação fiscal, e se usa de violência contra esse sujeito. Eles são presos, condenados. Ora, o Estado se apropria do que não é seu e usa de violência para isso. Vai dizer esse liberal radical. O que, né, falta para a gente compreender que isso é roubo. Pois bem, eu não sei se está claro, mas o que eu estou pontuando aqui, e é óbvio que eu estou, repito, fazendo um resumo bastante grosseiro, mas o que eu estou pontuando aqui são duas visões a respeito da questão tributária. Eu não sei se está claro, mas o que está em jogo aqui, mais do que uma discussão econômica, é uma visão. O que está em jogo aqui, mais do que uma discussão econômica, é uma discussão a respeito de valores e a respeito de pressupostos sobre como deve se conduzir a sociedade. Para uma pessoa com um posicionamento mais à esquerda, né, dentro dessa síntese que eu fiz aqui, ó, que eu repito, estou usando esse termo de maneira muito genérica, o fundamental quando a gente fala de impostos é pensar na função social da riqueza. Ou seja, do ponto de vista de alguém à esquerda, a riqueza é acima de tudo alguma coisa que tem uma função social, que deve cumprir um propósito, que é satisfazer as necessidades das pessoas. Portanto, o Estado tem a legitimidade de cobrar impostos e taxar a propriedade privada para garantir esse acesso amplo à riqueza. Por outro lado, de um ponto de vista mais liberal, nessa síntese que eu estou fazendo, o aspecto central para o qual nós devemos olhar quando nós falamos de cobrança de impostos não é a função social da riqueza, mas é o direito de propriedade. Então, o que a gente está aqui é diante de um conflito entre duas demandas. A função social da riqueza de um lado e a afirmação do direito à propriedade privada do outro. Se a gente quiser alargar esse conflito, a gente poderia dizer que se trata aqui de um conflito entre duas visões opostas a respeito da natureza humana. Uma visão que a gente poderia dizer mais coletivista a respeito da natureza humana, que entende que o homem é, acima de tudo, um ser social e que, por isso, as oportunidades devem ser garantidas ao maior número possível de pessoas, enfim. E do outro lado, a gente está diante de uma visão mais individualista a respeito da natureza humana, né? Que olha não para o ser humano simplesmente como unidade da humanidade, mas como um ser único, singular, próprio, particular, e, portanto, tem o direito de dispor livremente dos seus bens. Mas, se a gente for pensar em termos de valores supremos para guiar a sociedade, a gente poderia dizer que a primeira visão está tomando como paradigma para o ordenamento social uma ideia de igualdade. Ou seja, uma sociedade justa é uma sociedade na qual há a menor desigualdade possível, ou a maior distribuição possível de riquezas, enfim. E do outro lado, a gente tem uma visão que está priorizando, acima de tudo, a liberdade individual. A capacidade de cada indivíduo poder fazer aquilo que ele quer e, portanto, que inclui também de dispor livremente dos seus bens. É óbvio, repito, que essa oposição, essa polarização que eu estou fazendo é um resumo, é uma visão genérica, um esquema, que vai servir como ponto de partida para a nossa conversa. E esse esquema, é óbvio que ele é um degradê, ou seja, ele envolve graus. Né? Você vai ter tanto um sujeito que nega absolutamente a propriedade privada, aqui, né, à esquerda, quando você vai ter um sujeito que reconhece que a liberdade de mercado é uma coisa importante e tal, mas que ela deve ser severamente regulada pelo Estado para garantir, enfim, direitos sociais, ou o que seja. Do outro lado, você vai encontrar o sujeito que diz que a propriedade privada é absolutamente intocável
e que qualquer forma de taxação de impostos, né, qualquer forma de cobrança de impostos é má, ou seja, antes de ser ineficiente, é injusta, é antiética, é imoral. E do outro lado você vai ter o sujeito mais moderado que vai dizer, olha, a cobrança de impostos não é a melhor coisa do mundo, mas ela tem uma certa funcionalidade, até certo ponto ela é legítima, mas ela deve sempre ser pequena, ela deve ser sempre limitada, etc. Pois bem, convencidos, eu espero, né, de que nós estamos aqui diante desse conflito entre essas duas perspectivas, o que a gente percebe é precisamente a atualidade do pensamento político de São Tomás. E a gente percebe por quê? Porque São Tomás olharia para esse conflito e eu diria que ele simplesmente não entenderia. Ele não entenderia por quê? Porque nesse conflito estão se tomando esses dois termos, esses dois conceitos, essas duas ideias-chave, função social da riqueza e propriedade privada, como termos antagônicos. Como se função social da riqueza e bens privados fossem coisas conflitantes. Aí você vai dizer, bom, mas existem sujeitos moderados, como você falou, sujeitos que enfim, sei lá, que são contra a alta carga tributária, mas acham que o Estado tem alguma função assistencial, enfim. Ok, mas esses sujeitos moderados que estão tentando conciliar essas duas ideias-chave, eles estão partindo do pressuposto de que essas duas ideias-chave são conflitantes. Porque só faz sentido eu tentar conciliar aquilo que envolve conflito. Ou seja, ninguém tenta conciliar o que já está conciliado. Ninguém tenta unir o que já está unido. Portanto, mesmo o sujeito moderado, ou seja, mesmo o sujeito que não é socialista comunista, um social-democrata, mesmo o sujeito que não é libertário, não é capitalista, mas é um social-liberal, né, um ordoliberal, defende economia social de mercado e tal. Mesmo esses sujeitos de centro-direita e de centro-esquerda que são mais moderados, eles estão pressupondo que essas duas concepções, que essas duas ideias-chave, elas envolvem um conflito, envolvem um antagonismo. O que São Tomás vai tentar mostrar, na verdade o que ele buscou mostrar ao desenvolver o seu pensamento na Idade Média, foi que não faz sentido essa polarização, porque essas duas coisas são, como é que eu posso dizer, co-originariamente vinculadas. Ou seja, elas são duas coisas copertinentes. Não há propriedade privada legítima que não exerce uma função social, e, por outro lado, o meio, por excelência, de garantir a função social da riqueza é a garantia da propriedade privada. Então essa é mais ou menos a polarização. Estou vendo que tem bastante gente comentando aqui, até agora foi só uma introdução, a ideia é que eu, se vocês me aguentarem aí, eu fale mais ou menos por uns 30, 40 minutos para expor a visão de São Tomás, e depois no final abra para perguntas, mas, enfim, eu vi que algumas pessoas comentaram aí, teve alguém comentou que eu não tinha dito que o imposto não é apenas um problema de ineficiência, ele é algo errado mesmo, que o Estado está coagindo, enfim, tomando, enfim, ao longo da exposição eu deixei isso mais claro, né? Mas essa foi apenas a introdução. Tranquilo, assim, só para dar um feedback aí, até agora está indo tranquilamente, enquanto isso eu tomo um cafezinho aqui. Ok. Então, bom. Basicamente, o que eu estou tentando mostrar é que São Tomás de Aquino, ele desenvolve uma visão a respeito do problema da propriedade privada que a gente poderia dizer que é uma visão, né, tanto contrária a uma perspectiva liberal, quanto igualmente contrária a uma perspectiva mais socializante. Justamente porque São Tomás não vê conflito entre essas duas ideias-chave que dividem as duas grandes ideologias modernas. De um lado, os liberalismos, do outro lado, as diversas variações do socialismo, da social-democracia, ou trabalhismo, enfim, da centro-esquerda, o que seja. Por que é assim? Né? Aí eu preciso situar um pouquinho como é que o problema da propriedade privada aparece na obra de São Tomás de Aquino. A gente sabe que São Tomás não foi, acima de tudo, um filósofo. Ele foi um filósofo também, né? Algumas pessoas aqui comentaram que o volume está baixo. Estou tentando falar um pouquinho mais alto, espero que melhore. A gente sabe que São Tomás foi um filósofo também, mas foi, acima de tudo, um teólogo, né? Conhecido, enfim, considerado pela Igreja Católica como, né, o doutor comum da Igreja, o maior dos doutores, etc. e tal. E, em geral, as grandes questões do pensamento tomista aparecem em contexto teológico. Isso não quer dizer que não existam argumentos racionais envolvidos, não é isso. Mas, em geral, aparecem em contexto de matriz mais teológica.
No caso da questão da propriedade privada, não é diferente, né? A discussão a respeito da propriedade privada, ela aparece, por excelência, ela aparece de maneira mais importante numa passagem da Suma Teológica, né? A Suma Teológica, para quem não sabe, é a principal obra de São Tomás, é uma obra imensa. Ele morreu sem concluí-la, por razões pessoais, enfim. E na Suma Teológica, a ideia era fazer uma espécie assim de compêndio de todo o conhecimento teológico conhecido. Seria fazer uma espécie de resumo de tudo, enfim, de todos os temas fundamentais da teologia, né? E a determinada altura da Suma Teológica, São Tomás entra na discussão a respeito dos mandamentos. Né? E ao discutir a respeito dos mandamentos, naturalmente, ele passa pelo 7º mandamento, lá da lei de Deus, de acordo com a tradição judaico-cristã, que é o mandamento não roubarás. Bom, é um pouco óbvio entender porque a questão da propriedade privada aparece nesse contexto. Né? O mandamento não roubarás pressupõe a legitimidade da propriedade privada. Não faz sentido que Deus condene o roubo, né, se ele não considera que a propriedade privada é alguma coisa relevante. Então, o mandamento pressupõe isso. Aliás, só fazendo uma digressão bem breve, né, esse é o motivo central pelo qual um cristão, consciente da sua fé, não pode se declarar socialista. Né? Por quê? Porque o socialismo, entendido em sentido estrito, eu estou usando o termo socialismo de maneira genérica. Tipo, defendo o Bolsa Vida Familiar, sou socialista. Ou defendo as cotas sociais na universidade, sou socialista. Né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de socialismo em sentido estrito. Não faz sentido alguém se dizer cristão e defender o fim da propriedade privada dos meios de produção. Por quê? Porque um dos mandamentos lá é não roubarás, o que pressupõe a legitimidade da propriedade privada. Pois bem, nesse contexto então do 7º mandamento, São Tomás começa a tentar entender esse 7º mandamento, né? Começa a tentar explicar esse 7º mandamento, e ele se faz uma pergunta óbvia para começar a conversa. A pergunta é: a apropriação dos bens, ou seja, o fato de os seres humanos possuírem bens, possuírem terras, possuírem casas, possuírem livros, enfim, a propriedade de maneira geral, ela é um dado natural ou ela é meramente uma convenção humana? O fato do homem se apropriar, ele é um dado da natureza, ou seja, se é algo que faz parte, é constitutivo da natureza humana, ou isso é simplesmente uma convenção social? A resposta de São Tomás, bastante convicta, é de que apropriar-se de bens é algo natural. E por que é algo natural? São Tomás vai dizer, por um fator simples. Porque isso diz respeito à própria constituição ontológica do homem. Como assim? Se a gente compara o ser humano com todas as outras criaturas da Terra, né, a gente não vai entrar aqui num debate que certamente para São Tomás era importante, que era o debate a respeito das criaturas espirituais, dos anjos, etc. e tal. Se a gente pegar simplesmente as criaturas que a gente, enfim, percebe aqui visivelmente, com os sentidos, o ser humano ele tem uma característica que diferencia de todos os outros seres. E essa característica é a racionalidade. O ser humano é capaz de pensar. A racionalidade coloca o ser humano, São Tomás não tinha nenhum pudor em dizer isso, numa posição acima de todas as outras criaturas. O homem é superior aos animais, é superior aos vegetais, é superior, enfim, ao mundo físico de maneira geral. Por quê? Porque o fato do ser humano ser racional o torna uma pessoa. Boécio, o grande filósofo lá do final da Idade Antiga e começo da Idade Média, é o responsável pela primeira grande definição de pessoa que se tornou canônica na história da filosofia. E Boécio vai dizer: o que é uma pessoa? Uma pessoa é uma substância individual de natureza racional. Então, uma pessoa é um indivíduo racional. O que diferencia uma pessoa de uma coisa? Uma pessoa é alguém. Um indivíduo é algo. Desculpa, perdão. Uma pessoa é alguém. Uma coisa é algo. Uma pessoa é um tu. Uma coisa é um isto. Uma pessoa é um sujeito. Uma coisa é um objeto. Eu não estou necessariamente aqui me expressando em termos tomistas, né? Que São Tomás usasse exatamente essa terminologia. Mas o fato de nós sermos racionais, o fato de nós sermos capazes de pensar, nos dá uma dignidade que nos coloca acima do mundo meramente natural. E é essa dignidade que nos coloca acima do mundo meramente natural que dá a legitimidade ao nosso gesto de nos apropriarmos da natureza.
como a natureza física é inferior ao homem, o homem tem o direito, como ser superior que é, de se apropriar dos bens físicos, dos bens naturais, dos bens materiais. Você vai dizer, bom, mas o que isso me ajuda na discussão sobre propriedade privada, sobre imposto? Aparece aqui uma ideia-chave para a tradição tomista. Qual é a ideia-chave? O sujeito, o primeiro sujeito, o sujeito originário do direito de propriedade não é o indivíduo. O sujeito originário do direito de propriedade é a humanidade. Se a gente fosse expressar em termos teológicos, né, obviamente bem ao gosto de Santo Tomás, se existe propriedade, não é porque Deus destinou esta casa a mim especificamente, né, porque, enfim, Deus não criou o mundo para esta casa, mas Ele não destinou o terreno onde está essa casa a mim, ou destinou, enfim, um determinado bem específico para cada um. Não. Deus destinou a terra à humanidade. Como é que eu expressaria isso em termos não diretamente teológicos, em termos filosóficos? O sujeito que tem o direito a possuir a propriedade privada, a possuir a propriedade, ainda não estamos falando de propriedade privada, o sujeito que tem o direito a se apropriar é a humanidade. Todos os homens, uma vez que são superiores ao mundo físico, têm o direito de tomar posse do mundo físico. Aí você vai dizer, bom, então São Tomás é um socialista e tal. Não. Mas aí vem a segunda parte da conversa. Uma coisa é esse direito comum ao uso da terra, ao uso dos bens naturais. Esse direito comum que a tradição católica mais recente usa de maneira, fala de maneira técnica e chama de o direito à destinação universal dos bens da criação. Essa é a linguagem, digamos assim, técnica. Ok. Esse é o primeiro direito. Mas a questão é, como se garante este direito na prática? Como se garante, efetivamente, no mundo concreto, nas nossas relações humanas mais imediatas, essa destinação universal aos bens? Mediante a propriedade privada. A propriedade privada, presta bem atenção, do ponto de vista de São Tomás, a propriedade privada é o meio de garantir, que os homens tenham acesso aos bens da natureza. Ela é um meio dispensável? Não, vai dizer São Tomás. Ela é um meio necessário. Por que ela é um meio necessário? São Tomás lista algumas razões e os autores católicos mais recentes, da tradição tomista, desenvolvem esse ponto. A gente poderia listar várias razões. Bom, por que a propriedade privada é o meio por excelência de se garantir a destinação universal dos bens? Olha, primeiro, porque o homem ele tem necessidade de se expressar nas coisas. Então a apropriação privada ela garante uma relação imediata entre o possuidor e o bem. Segundo, porque a propriedade privada é uma garantia da liberdade da pessoa. Por quê? Porque se os bens pertencessem imediatamente a todos os homens, o que a maioria decidisse ao dispor com os bens, a minoria teria que aceitar simplesmente, ponto. Então, a propriedade privada é uma garantia da liberdade, da autonomia do sujeito. Terceiro, porque há bens que, obviamente, só podem ser usufruídos pessoalmente e individualmente, né? Roupa, comida, etc, etc. Quarto, porque a divisão de propriedade inibe os conflitos entre os homens, porque se todos tivessem que administrar juntos, os bens da terra, imaginem a confusão dos diabos que isso seria. Enfim, a gente pode pensar numa série de razões, São Tomás lista algumas lá na Suma Teológica e, repito, os autores tomistas mais recentes acrescentam outras. Então, por uma infinidade de motivos, a propriedade privada é um meio por excelência de garantia dessa destinação universal dos bens. Portanto, que perceba aqui que destinação universal dos bens de um lado e propriedade privada do outro não são elementos opostos. Não são coisas inconciliáveis, não são coisas que nem precisam ser conciliadas. Elas já estão desde o princípio unidas. O homem, não eu, não ela, todo homem, todo ser humano, pela sua própria constituição como pessoa, como ser racional, tem direito a se apropriar legitimamente dos bens da terra. Por quê? Porque é superior à natureza. Por outro lado, como se faz essa apropriação? E qual é o meio natural, legítimo, por excelência,
de se apropriar da natureza? Privadamente. Perceba aqui que quem tem prioridade nessa dualidade, digamos assim, é a destinação universal dos bens. Por quê? Porque a propriedade privada é um meio apenas. Então, a destinação universal dos bens tem prioridade em relação a isso. Ok. Mas a propriedade privada, ela não é uma coisa dispensável. Por quê? Porque ela é um meio, vai dizer São Tomás, normalmente necessário. Ela não é um meio dispensável. Ah, então vamos construir uma sociedade na qual a gente consiga garantir a destinação universal dos bens sem a propriedade privada. São Tomás dizendo, não vai dar certo. Por uma série de razões. Enfim, eu falei aqui de maneira um pouco jogada, mas a gente pode desenvolver um pouco melhor caso vocês tenham interesse. Vamos lá. Desenvolver um pouco mais a argumentação e algumas pessoas estão comentando da câmera deitada. Eu não sei se eu teria aqui como ajeitar, porque eu estou meio gravando isso aqui sozinho. Incomoda muito. Eu prometo que numa próxima live eu tomo mais cuidado com isso. Aqui é realmente uma primeira experiência. Mas dá pra continuar? Quem está aí acompanhando, dá pra continuar do jeito que tá ou não? Me responda aí, por favor. Ninguém? Continua, não continua? Como faremos? Dá sim incomodador. Bom, então... o quê? Falaram para continuar? Tá, então a gente continua do jeito que a gente está. Bom, então, percebam, né? Vamos ordenar aqui um pouco a conversa. Percebam, como eu tinha comentado com vocês, que essas duas realidades não são realidades antagônicas, ou realidades que precisam ser conciliadas em abstrato, né? Temos que construir argumentos. Não, essas realidades elas estão ordinariamente unidas. A propriedade privada como meio comum necessário para garantir a destinação universal dos bens. Uma coisa interessante aí, a ideia-chave é essa, mas a gente às vezes pega uns exemplos ou algumas coisas para iluminar um pouco o problema, né? Um autor que eu estava lendo até recentemente, comprei o livro há pouco tempo, ele, para ilustrar a diferença entre essa visão tomista, entre essa visão cristã, podemos dizer, do direito de propriedade, e comparar com a visão liberal, ele diz que é o seguinte, olha, o liberal defende não o direito à propriedade privada, mas o direito dos proprietários. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, quando o liberal fala de direito à propriedade privada, ele está falando do direito de quem já tem propriedade privada. Ou seja, é um direito negativo. Caso eu tenha propriedade, caso essa xícara seja minha, então que ninguém tome a minha xícara. O que um tomista vai dizer? Não, de fato, né? Como a propriedade privada ela é um meio normal, natural, por excelência de garantia da destinação universal dos bens, você está correto. Então é legítimo que você queira não ser roubado. É perfeitamente legítimo, não há nenhum problema com isso. Mas o problema é que isso é só metade da conversa. Porque o direito à propriedade privada não é um direito meramente seu individualmente. Ele é um direito de todo qualquer ser humano. Isso significa que o direito à propriedade privada não serve apenas para impedir que os homens sejam roubados. Por mais que seja importante, isso é importante. Por favor. Mas o direito à propriedade privada, ele inclui, além disso, o direito para que aqueles que não possuem propriedade possam ter acesso à propriedade. O que São Tomás está dizendo é o seguinte, o ladrão que rouba o sujeito que tem propriedade, ele viola o direito de propriedade privada. Mas o fato de existirem pessoas miseráveis que não têm o que comer, também viola o direito à propriedade privada. Por quê? Porque, repito, o sujeito do direito de propriedade é a humanidade. Esse é o sujeito primeiro. Eu sou o sujeito desta propriedade, desta casa, deste armário que caiu aqui em cima de mim no começo da live. E é legítimo que eu queira preservar os meus bens, sem problema nenhum. Perfeitamente. Mas o fato de haver indivíduos que não têm acesso à propriedade também viola. Por quê? Porque esses indivíduos estão sendo coisificados. Se o que garante e legitima o direito de propriedade é o fato do homem ser ontologicamente superior, ser constitucionalmente superior às coisas, o fato de alguns indivíduos não terem o que comer é uma violação do direito à propriedade privada. Tanto é verdade, aí vem um ponto interessante,
São Tomás, nessa passagem da Suma, nessa questão 166, se eu não estou enganado, a Suma Teológica, nessa questão, quando São Tomás vai discutir o direito à propriedade privada, ele discute a questão do furto famélico. Furto famélico é o sujeito que não tem o que comer e rouba para se alimentar. Né? Então, não é o sujeito pobre, malandrão, que vira ladrão, não. É o sujeito, é o mendigo, o sujeito à beira da morte, estrebuchado, vai lá e rouba alguém. São Tomás vai dizer, ele não vai dizer apenas, o São Tomás, que isso é aceitável, ou que isso, sei lá, é tolerável, ou que não devemos ser muito duros com essas pessoas, ou que as pessoas não devem ser presas. Não, São Tomás vai dizer, não há roubo. Não é que é um roubo justificável, não é que é um roubo aceitável. Não há roubo. Por que não há roubo? Porque se aquele sujeito não tem o que comer, está havendo um problema. Está havendo um problema. Esclarecimentos. São Tomás, ele é um igualitarista? Ou seja, ele está dizendo que todo mundo tem que ter acesso às mesmas propriedades? Não. São Tomás considerava a desigualdade social não só algo natural, como algo benéfico para a sociedade. Por uma série de motivos, ele considerava que a existência da desigualdade social é um fato da vida e traz muitos benefícios para a sociedade. Mas há desigualdades e desigualdades. A desigualdade de um sujeito que é muito rico e outro que é pobre é uma coisa. A desigualdade do sujeito que tem o mundo nas mãos e do outro que não tem o que comer é um outro problema. Então, a existência da propriedade privada não é um mal. Ela é um meio comum para excelência garantir o acesso aos bens. Ponto 1. Segundo, a desigualdade nas propriedades também não é um mal. Mas o fundamental, e é isso que diferencia uma perspectiva tomista de uma perspectiva liberal de um lado e de uma perspectiva socializante de outro. Qual é a diferença? O liberal entende que a defesa da propriedade privada é a defesa daqueles que já têm propriedades. Do direito desses. Do socializante, a defesa da função social da riqueza é a defesa da dissolução da propriedade privada. Não. A solução de São Tomás é outra. A verdadeira perspectiva que nós devemos ter a respeito do problema da propriedade é garantir que o maior número possível de pessoas tenha acesso à propriedade. Não é nem garantir simplesmente a propriedade daqueles que já têm, e não é dissolver a propriedade privada e dar tudo para o Estado, ou para a comunidade, que seja. Não. É garantir que o maior número possível de pessoas, e essa é uma das grandes matrizes do distributismo, a perspectiva econômica formulada pelo Hilary Belloc e pelo J.K. Chesterton no começo do século XX, é permitir que o maior número possível de pessoas tenha acesso à propriedade. Sem fechar esse tópico, né, é importante dizer, eu estou me estendendo mais do que eu imaginava, mas sem estender demais esse tópico, é importante dizer que São Tomás não está inventando a roda. Tá? Essa ideia de que a propriedade privada é um modo de garantir a destinação universal dos bens, ela é uma ideia que está presente na tradição cristã de maneira geral. Né? Na tradição cristã, e na verdade antes até da tradição cristã. Se você for pegar, por exemplo, Aristóteles, no capítulo, na parte 2, no começo da segunda parte da política de Aristóteles, ele vai defender uma posição mais ou menos análoga a essa. Né? Mas, para fazer algumas citações aqui, só para a gente ver como essa é uma concepção bastante disseminada na tradição cristã, como a propriedade tem que ser um meio de garantir a posse comum dos bens, São João Crisóstomo, por exemplo, um autor cristão dos primeiros séculos, dizia assim: não fazer os pobres participarem dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles, os bens que lhes aferrolhamos. São Gregório Magno dizia assim: quando damos ao indigente o que lhe é necessário, não lhes ofertamos o que é nosso. Limitamo-nos a restituir-lhes o que lhes pertence. Mais do que praticar uma obra de misericórdia, cumprimos um dever de justiça. São Basílio dizia assim: o pão que para ti sobra é o pão do faminto. A roupa que guardas mofando é a roupa de quem está nu. Os sapatos que não usas são os sapatos dos que andam descalços. O dinheiro que escondes é o dinheiro dos pobres. As obras de caridade que não praticas são outras tantas injustiças que cometes. Quem acumula mais que o necessário pratica crime.
É óbvio que são frases, né, radicais, geralmente em contexto de pregação, mas o que elas estão indicando é essa ideia-chave. Tanto é verdade, isso é só para fechar esse ponto antes de entrar diretamente no imposto, eu sei que eu estou me estendendo, tanto é verdade que é doutrina comum, tanto entre os padres da igreja, os escritores dos primeiros séculos, quanto em São Tomás, que dar esmola não é obra de caridade. Dar esmola é dever de justiça. Por que é dever de justiça? Porque se a função da propriedade privada é garantir a destinação universal dos bens, quando eu estou com dinheiro e o sujeito está passando fome do meu lado, dar dinheiro a ele não é um favorzinho que eu estou fazendo. Dar dinheiro a ele é garantir o reto uso da propriedade. Então, dar esmola não é, nossa, que pessoa maravilhosa, eu sou um santo. Não, meu filho. Dar esmola é óbvio que cada um vai dar esmola de acordo com as suas possibilidades. O meio natural, por excelência, de garantir a destinação universal dos bens é a propriedade privada. Então, obviamente, eu não tenho a obrigação de doar, de fazer a minha família passar necessidade para ajudar o outro. É óbvio que não. É óbvio que eu também não estou proibido de gastar o dinheiro com usos legítimos. Sair com a minha esposa, né? Enfim, dar um brinquedo para minha filha, sou professor, comprar livros, não há nenhum problema nisso. Mas, acho que todo mundo entende do que se trata no final das contas, né? Tem a diferença entre o sujeito que pode dar pouco e dá pouco e o sujeito que está nadando dinheiro e é avarento. A avareza não é um problema simplesmente teológico e tal. Não, a avareza é um problema moral. Que dá esmola, se eu tenho a possibilidade de dá-lo, se eu tenho os meios de dá-lo, se me sobra dinheiro, se não vai me fazer falta, se eu estou conseguindo fazer a minha poupança normalmente da minha família, é um mal moral. Tranquilo essa primeira parte? Posso ir diretamente à questão dos impostos? Alguém poderia comentar? Está fluindo, a minha explicação está clara? Enfim, respondam para mim, por favor. Não me deixem sozinho, gente. Fala aí pra mim, por favor. Tá claro? Pois bem. Bom, como é que entra a questão dos impostos? Acho que está mais ou menos claro para todo mundo já está vendo, né? O que diferencia uma perspectiva filosófica tomista e da tradição cristã de maneira geral, como eu estou falando, de uma perspectiva liberal e de uma perspectiva socializante. Como a chamada do vídeo é imposto é roubo e interrogação, é óbvio que eu estou me focando sobretudo nas diferenças entre o pensamento tomista e o pensamento liberal, né? Até porque um fato notável aconteceu, todos os meus alunos liberais estão aqui, né? Eles vieram à minha casa, né? Amanhã eu vou dar aula no Santa Mônica de Bom Sucesso, de manhã, e lá eu tenho um ilustre aluno de tendências liberais, que é o Gabriel Mata, né? Eu já estou me preparando para, né, enfim, receber ataques amanhã, violentos, físicos, enfim, violações do PNA, certo? Mas, enfim. Bom, como eu estou me focando sobretudo nas diferenças entre o pensamento tomista, né, essa perspectiva tomista, e uma perspectiva liberal, então eu vou ressaltar alguns pontos que deixam mais ou menos claros essa diferença. Primeiro, como nós vimos, a propriedade privada, apesar dela ser legítima, ela é legítima, ela é um direito natural, ela tem uma função social. Então esse é um primeiro ponto. Né? Um segundo ponto, como ela tem uma função social, a esmola, e foi o que eu acabei de mencionar, ela não é, assim, obra de caridade, entendeu? Você não é bonzinho por dar esmola. Dar esmola, se você tem meio de fazê-lo, é uma obrigação moral sua. Né? Porque, em geral, o liberal elogia a esmola naquela perspectiva. Bom que o sujeito faz isso, ele é uma pessoa louvável e tal. São Tomás vai dizer, óbvio que ele é louvável, porque pessoas boas são louváveis. Mas ele não é louvável como quem faça alguma coisa extraordinária. Entendeu? Ele é louvável como alguém que cumpre padrões morais mínimos de civilidade. Né? Então esse é um ponto. Uma terceira diferença, e aí nós entramos na questão do imposto, é que os liberais, de maneira geral, repito, estou fazendo uma generalização, você vai falar, não, mas aquele autor, na verdade, e tal. Eu não estou negando que existam autores mais ou menos sofisticados em qualquer perspectiva política, mas eu estou fazendo aqui uma apanhada. Autores liberais, de maneira geral, sempre enxergam a autoridade como oposta à liberdade.
Isso pode não ser dito explicitamente. Você pode não aparecer no texto esta frase. Mas encara-se o problema dessa maneira. A autoridade ela é sempre vista como uma inimiga da liberdade. Por quê? Porque ela é vista como uma limitação à minha esfera de ação. Se eu tenho uma autoridade, eu não posso fazer o que eu quiser, logo eu não sou livre. Ou sou menos livre. Na verdade, essa concepção ela é falsa, de um ponto de vista tomista. E apesar de eu não ser um tomista de formação, um tomista estrito, mas eu sou alguém que estuda São Tomás há alguns anos e certamente subscrevo os pontos fundamentais do pensamento de São Tomás nas questões políticas e econômicas, etc. Me perdi. Sim, como eu subscrevo esses pontos, então posso dizer que essa visão é minha também. Essa perspectiva de ver a liberdade como inimiga da autoridade, ela é um mal, ela é um erro, ela é um problema, porque ela tem uma concepção errada do que é liberdade. Por quê? Quando o liberal diz a autoridade é inimiga da liberdade, ele está confundindo liberdade com livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é isto, eu poder fazer o que eu quiser. Eu tomar decisões, ser responsável pelos meus atos e, ok. Ou o liberal vai fazer o pequeno acréscimo, liberdade é fazer o que eu quiser, contanto que eu não fira a liberdade do outro. Então esse é o acréscimo que o liberal geralmente faz. Ok. Mas de qualquer modo, liberdade está sendo concebida como a maximização das minhas possibilidades de ação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu poder fazer o máximo possível de coisas a partir das minhas próprias deliberações, das minhas próprias decisões. E aí o limite externo seria, enfim, a liberdade do outro. Mas mesmo assim, o horizonte no qual a questão está sendo pensada ainda é poder fazer o máximo de coisas possível sem que os outros se metam na minha vida. O que um tomista vai dizer? O tomista vai dizer o seguinte: olha, amigo, você está confundindo duas coisas. Liberdade é uma coisa, livre-arbítrio é outra. Não são duas coisas que não tenham conexão, é óbvio que elas têm conexão. Mas são duas coisas diferentes. Livre-arbítrio, efetivamente, é poder fazer aquilo que eu quiser. E aí, tudo bem, o liberal faz o acréscimo, contanto que eu não interfiro na liberdade do outro, tudo bem. Mas liberdade não é isso. Muitas vezes o sujeito faz o que ele quer, não fere a liberdade do outro, não fere o livre-arbítrio do outro e não está sendo livre. Mas como assim, Pedro? Simples. O argumento de São Tomás é bem intuitivo. Ele vai dizer o seguinte: antes de ser, não estou dizendo que ele vai dizer com essas palavras, né, mas o ponto é o seguinte: antes de ser um direito civil, antes de ser uma conquista da sociedade, uma luta, antes de ser qualquer fenômeno assim, político, social, ou seja, jurídico, a liberdade é um dado da natureza humana. O homem é livre. O homem de tal modo é livre que mesmo quando se tenta o máximo possível tolher a liberdade humana persevera. Então, para dar um exemplo muito concreto da história do Brasil, né? Tentou se impor na colonização o catolicismo aos escravos. Certo? O que muitos escravos fizeram, sincretizaram os santos católicos com os orixás das suas respectivas religiões tradicionais. E surgiu um bando candomblé. O que esse exemplo mostra? Ele mostra a força da interioridade humana. Ou seja, o sujeito vai lá e finge: não, realmente estou, né? O escravo ficava lá na senzala, não, estou rezando para Nossa Senhora da Conceição. E no final das contas estava pensando em Iemanjá. Ou seja, o homem é livre. A liberdade é um dado. A liberdade não é uma concessão do Estado. A liberdade é um dado da natureza humana. Agora, por que o homem é livre, vai dizer São Tomás? O homem é livre por não ser racional. Aí volta que conversamos no começo. O homem é uma pessoa. O homem é um ser pessoal. Se o homem é livre por isso, a liberdade não consiste em fazer o que se quer. A liberdade consiste em agir conforme a razão. Presta bem atenção aqui. Se o homem é livre porque ele é um ser racional, porque ele é um ser pessoal, porque ele é alguém, não é algo, então o homem não é livre simplesmente porque toma as suas decisões, mas porque ele conduz racionalmente as suas decisões. E quanto mais racionalmente o homem conduzir as suas decisões, mais o homem será livre. E quanto menos racionalmente o homem conduzir as suas decisões, menos ele será livre. O homem nunca pode anular completamente a sua liberdade, porque o homem, ele é por natureza um ser racional. Então, por mais que ele se guie pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, pelos seus instintos, ok. Por mais que ele faça isso, o homem, por natureza,
é um ser racional. Portanto, a racionalidade sempre estará lá. Por isso o homem sempre é livre. Mas a liberdade, ela envolve graus. O homem potencializa a sua liberdade na medida em que se guia pela razão. Se o homem toma medidas, toma ações irracionais, o homem não é livre, o homem é escravo. Vou pensar em exemplos muito concretos. Pensa num cracudo. Pensa num sujeito que está lá numa cracolândia totalmente destruído pelo vício. Alguém diria que esse sujeito, alguém em sã consciência, diria que esse sujeito é livre? Se você for assumir a perspectiva de que liberdade é livre-arbítrio, liberdade é poder fazer o que eu quiser contanto que eu não interfiro na vida dos outros, bom, ele é livre. Um cracudo, né? Um viciado em crack, um viciado em cocaína, ou, enfim. Pode ser que ele roube para conseguir dinheiro para droga e tal, mas vamos imaginar um sujeito que consiga financiar o seu vício. Tá? Não é impossível imaginar isso. Então vamos imaginar alguém que seja assim. Se eu sou uma perspectiva liberal, de que liberdade é livre-arbítrio, esse cara é livre pra caramba. Ele é tão livre quanto eu, ele é tão livre quanto a pessoa que tem mais autodomínio no mundo, entendeu? Agora, a questão é, isso é uma perspectiva razoável? Bom, parece claramente que não, né? Por quê? Porque um sujeito que está totalmente viciado, tomado pelo vício numa droga, ele pode tomar decisões, mas as decisões dele não são movidas pela razão. As decisões dele são movidas por um vício que corrói a sua racionalidade e a sua capacidade de se guiar pela sua inteligência. Sei lá, pensa num sujeito que tem vício, eu estou pegando exemplos assim que são bem fáceis de entender. Pensa num sujeito guloso, essa é uma tentação minha, né? Eu como que nem um búfalo, né? A minha esposa com frequência sente vergonha de mim por isso, mas enfim, né? Assim, o restaurante ideal para mim é sempre aquele, né, prato feito, sem balança, aquela coisa bacana. Um sujeito guloso que come e logo depois ele já está com culpa porque ele botou mais do que precisava e tal, não sei o que, ele foi pelo impulso. Essa ação que ele tomou por impulso, alguém diria, é algo que a gente no dia a dia, no popular, a gente pode dizer que essa é uma ação livre, no sentido de que, tudo bem e tal, no final dos contos ele não foi obrigado. Mas alguém diria num sentido genuinamente moral, no sentido nobre do termo, que aquilo que ele está fazendo é um ato de liberdade? Parece que não. Pois bem, se eu entendo que liberdade é isto, que liberdade não é fazer simplesmente o que me der na telha sem interferir na vida dos outros. Se eu entendo que liberdade, presta atenção, a gente não está falando de política aqui ainda, não estamos falando de liberdade civil, do que o Estado deve permitir ou não estou defendendo internação compulsória, não estou discutindo legalização das drogas, tá? Estamos aqui discutindo a natureza humana. Se eu compreendo que a liberdade é poder se guiar pela razão, melhor dizendo, então a autoridade não é necessariamente inimiga da liberdade. A autoridade será inimiga da liberdade se ela me impedir de desenvolver a minha razão, de, como ser pessoal que sou, conduzir a minha vida racionalmente, moralmente. Certo? Por outro lado, se a autoridade maximiza o uso da minha razão, se ela desenvolve a minha racionalidade, se ela me ajuda a desenvolver a minha racionalidade, essa autoridade não é inimiga da minha liberdade, mas ela potencializa a minha liberdade. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, né? Imaginem um bom professor. Eu espero que seja o meu caso. Os meus alunos, se vocês acham que não comentem, tá? Por favor. Né? Eu gostaria de manter uma boa fama, tá bom? Então, imagine um bom professor. Né? Um bom professor, ele limita o livre-arbítrio dos seus alunos em sala? Evidentemente. Né? Se eu estou dando aula no ensino médio, o aluno pede para beber água, eu posso dizer não. Eu vou virar para o aluno e vou falar, fica quieto, não sei o que, tal. Ou seja, eu vou limitar a possibilidade de escolha dos meus alunos em vários momentos. Mas se eu sou um bom professor, eu transmito conhecimento aos meus alunos. Se eu transmito conhecimento aos meus alunos, eu permito aos meus alunos desenvolverem melhor a sua racionalidade. Eles passam a compreender o mundo de uma maneira mais profunda. Se eu permito que eles compreendam o mundo de uma maneira mais profunda, eu estou tornando os meus alunos mais livres.
É óbvio. A autoridade ela precisa da cooperação do livre-arbítrio. Se eu estou supostamente dando uma aula excelente, mas o cara está dormindo na minha aula, está cagando, ok. É por isso que São Tomás não despreza o livre-arbítrio. Mas preste atenção. Assim como a propriedade privada é um meio para a destinação universal dos bens, o livre-arbítrio é um meio para a liberdade. O livre-arbítrio não é a liberdade, ele também não é um meio dispensável. O livre-arbítrio é a forma, né, ele é o caminho para o exercício da minha liberdade pessoal. Como eu sou um ser racional, é importante e tal. Mas o livre-arbítrio não, assim como lembra da história do furto famélico? Em condições nas quais a destinação universal dos bens não esteja sendo bem garantida, o sujeito que está passando fome tem o direito de tomar a propriedade do outro, e isto não é roubo. Não é que é um roubo aceitável, não é roubo. Da mesma maneira, se há circunstâncias nas quais, ao usar seu livre-arbítrio, melhor dizendo, vamos entrar no Estado, é possível que a autoridade intervenha. Por que eu digo que é possível? Porque isso depende de várias circunstâncias. Não basta o sujeito usar mal o seu livre-arbítrio. Se as pessoas nos corrigissem a cada vez que a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, aí não dá, ninguém, né, ia tomar 3 decisões no dia, porque, né? Então, por exemplo, estou dando aula, porra, tem que fechar a matéria hoje. Fulano está dormindo na minha aula. Ele está usando mal o livre-arbítrio dele? Bom, eu creio que sim. Mas se, ao acordá-lo, eu vou mais causar problema para minha aula do que fechar a matéria, então, dorme aí, meu filho, seja bem feliz e tal. Agora, se o sujeito está falando, me impedindo da aula, aí eu dou um esporro nele. Então é óbvio que há graus aí. Mas se, ao usar o seu livre-arbítrio, o sujeito compromete radicalmente a sua liberdade e a liberdade dos demais, porque ele está impedindo os demais de aprenderem aquilo que está ali e maximizarem o uso da sua racionalidade, cabe à autoridade intervir. Óbvio, cabe à autoridade intervir proporcionalmente. Isso é evidente. Então, quando eu digo que a autoridade não é inimiga da liberdade, eu estou falando da autoridade em si. Agora, a autoridade pode se tornar inimiga da liberdade? Bom, é evidente. O aluno começa a falar na minha aula, atrapalhar, não sei o quê, aí eu dou um tiro na cabeça do aluno, eu baixo a porrada no aluno, sei lá. É óbvio que a reação é desproporcional. Eu xingo o aluno. Bom, é óbvio que a autoridade deve ser limitada, proporcional, etc, etc, etc. Mas considerar a autoridade em si como limitador da liberdade é um equívoco filosófico grave. Essa é a posição de São Tomás. Como é que se aplica ao Estado? Eu estou usando o termo Estado aqui de um modo meio frouxo, porque o termo Estado ele só é usado em teoria política a partir da Idade Moderna com Maquiavel, né? Tanto que São Tomás nunca usa o termo Estado nas suas obras políticas. Né? Usava-se outros termos, e isso tem certas razões. Há quem defenda que Estado propriamente, não só o termo surgiu na Idade Moderna, mas ele só poderia se aplicar propriamente à Idade Moderna, porque o que ocorria na Idade Antiga e na Idade Média era um outro tipo de autoridade pública, mas eu não vou entrar nesse debate. Então eu vou usar o termo Estado de maneira bem genérica, de maneira bem ampla. Tá bom? O Estado, a autoridade pública, o governo, enfim, ele é uma autoridade legítima do ponto de vista de São Tomás? Perfeitamente. E por que ele é uma autoridade legítima? Porque o homem é naturalmente um ser sociável. Esse vai ser o grande tema da primeira aula do nosso curso. O homem é naturalmente um ser sociável. E ao ser naturalmente um ser sociável, isso significa que viver em sociedade não é, para o homem, algo secundário, ou algo acidental. Ou bem, posso viver em sociedade, posso viver sem viver em sociedade, posso, né, tocar minha vida sem vínculos sociais e tal, como se os vínculos sociais fossem alguma coisa em acréscimo à minha natureza. Não. O homem é radicalmente sociável, ele é sociável por sua própria natureza. Essa é uma ideia geral na filosofia clássica, na filosofia antiga, na filosofia medieval. Aristóteles, por exemplo, dizia a famosa frase: o homem é por natureza um ser social. Aquele que não precisa da comunidade para viver não é um homem. Ou é um deus, ou é uma besta.
seja, ou é um animal, ou é um bicho, ou é super-humano, né? Ou seja, é um deus. Ser humano precisa da sociedade para viver. A sociedade é constitutiva da natureza humana. O padre Ávila, que é um autor que eu gosto muito, do século passado, ele dizia: a solidariedade, antes de ser uma virtude, é uma condição da natureza humana. Ser solidário, antes de ser assim, eu sou solidário porque eu ajudo os outros. Antes de ser solidário, eu sou solidário porque a minha estrutura vital, digamos assim, a minha natureza é solidariedade, é viver com os outros. Certo? Pois bem, não posso desenvolver muito esse ponto, a gente já até passou bastante do horário. Pressupondo que o ser humano é por natureza um ser social, a existência da autoridade do Estado, ela é natural. Por quê? Porque não é possível sociedade sem autoridade. Não é possível coexistência entre pessoas sem que existam normas de convivência e sem que existam, portanto, uma instituição, uma autoridade responsável pela coordenação dessa vida em comum, pela garantia do respeito a essas normas de convivência. Vamos lá. Se você pegar as sociedades mais elementares, pensa na família. Não é possível família sem autoridade. Os pais têm autoridade sobre os filhos, isso é bem evidente. E não é possível uma sociedade familiar sem autoridade paterna, sem autoridade do pai e da mãe. Isso seria uma insanidade. Né? Imagina, minha filha tem 10 meses. Imagina que eu deixasse a minha filha fazer tudo o que quer. Minha filha seria suicida, né? Obviamente. Né? Ela enfia o dedo na tomada, né? Ela quer enfiar o dedo no ventilador, né? Então, todas as crianças da idade dela, ela é suicida, né? Ela é bastante comum entre as crianças. Não é possível convivência familiar sem autoridade paterna. Também não é possível convivência entre seres humanos sem uma autoridade responsável pelo funcionamento da sociedade humana. Uma vez compreendido que a autoridade não é por natureza inimiga da liberdade, que a vida em sociedade é natural ao homem, que, portanto, a autoridade política é natural ao ser humano, a autoridade política não é um impedimento à liberdade humana, mas ela é uma garantia da liberdade humana. Porque o homem, como ser racional, precisa viver em sociedade. E só consegue viver em sociedade se tiver uma autoridade pública. Se não tem autoridade pública, a vida em sociedade se desconstitui. Se a vida em sociedade se desconstitui, o homem se põe numa posição frágil. E, portanto, o exercício da racionalidade pelo homem é posto em condição também de fragilidade. Portanto, a liberdade humana é diminuída. Portanto, a autoridade do Estado não é inimiga da liberdade em si. Ela pode se tornar inimiga da liberdade se o Estado for tirânico, se o Estado for totalitário, mas em si ela não é. Fechando a nossa conversa, onde entram os impostos aí? São Tomás vai discutir a questão dos impostos, sobretudo numa carta mandada por ele à duquesa de Brabante, que era uma duquesa lá, que mandou uma série de perguntas para São Tomás. São Tomás era já em vida reconhecido como um autor muito importante e tal. E perguntaram lá a ele, né? A duquesa faz uma série de perguntas. E uma das perguntas que ela faz é se era justo cobrar impostos. São Tomás responde: evite. Você vai dizer, como evite? Se São Tomás dizia que a autoridade pública é necessária, só dá para existir autoridade pública com cobrança de impostos, né? Sem cobrança de impostos não tem autoridade pública. Bom, na Idade Média, nas sociedades antigas, a coisa era um pouco diferente, porque as autoridades públicas tinham rendas próprias, né? Por exemplo, você pega um rei medieval, o rei medieval, ele tinha uma porrada de terra que eram dele, né? Ele era o maior senhor feudal do reino dele. Então ele tinha a autoridade pública, tinha o seu ofício lá, mas a renda dele estava garantida facilmente pelas suas rendas próprias. É óbvio que políticos atuais também têm rendas próprias. O que fazer sempre, porque os impostos são sempre, de alguma maneira, uma inconveniência, tá? Diminuindo a propriedade das pessoas. Como a propriedade privada ela é um meio de garantir a destinação universal dos bens, isso não é realmente a melhor coisa a se fazer. Mas o que ele diz? Olha, se for necessário, cobre, sem peso na consciência. E por que sem peso na consciência? Porque você, duquesa de Brabante, também óbvio que ele não diz isso com essas palavras, porque você, duquesa de Brabante,
é a autoridade responsável pelo bem comum. Sendo a autoridade responsável pelo bem comum, é uma autoridade legítima. Sendo a autoridade legítima, legitimamente deve financiar o seu trabalho. E, portanto, legitimamente pode cobrar impostos. Por que isso não é roubo? Porque a propriedade privada não é um bem exclusivamente individual, é o comentado no começo. Se a propriedade privada é um meio de garantir a destinação universal dos bens, a autoridade que garante a destinação universal dos bens tem o direito de se apropriar de parte dos bens das pessoas por meio de impostos para garantir o bem comum. Ou seja, o problema da argumentação liberal está no começo. Voltando logo que a gente falou no começo, é entender o direito à propriedade como direito dos proprietários. Bom, se eu entendo o direito à propriedade como direito dos proprietários, realmente imposto é roubo. Está tudo certo. Agora, se eu entendo que o direito à propriedade privada ele é um meio necessário, mas um meio para garantir a destinação universal dos bens, a instituição que tem como papel cuidar do bem comum pode fazer valer a destinação universal dos bens sobre a propriedade privada. Assim como o necessitado está morrendo de fome, tem o direito de pegar o que é do outro e não é roubo. Por quê? Porque ele está fazendo valer legitimamente a destinação universal dos bens sobre aquela propriedade privada. Da mesma maneira, o Estado, instituição responsável pelo bem comum, tem o direito de fazer valer a destinação universal dos bens sobre a propriedade privada. Por isso, o imposto não é roubo. Ou seja, há uma diferença entre eu e o Estado. Qual é a diferença? Por que eu não posso chegar, definir uma taxa que o meu vizinho vai ter que me pagar, como fazem os milicianos, por exemplo, e pronto, é isso aí, vão ter que me pagar e acabou, a história é essa aí. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não sou autoridade pública, meu filho. Eu sou um indivíduo. Eu sou uma pessoa concreta. Eu não tenho autoridade pública. Mas eu não tenho autoridade pública não é apenas por uma convenção social. A existência da autoridade pública é uma necessidade da natureza humana. Portanto, ao atuar como agente público, o político ele tem um estatuto diferente do meu. Moa, vê se travou ali o celular. Eu tô com dúvida se ainda está transmitindo. Está transmitindo ainda? Tá. Tá. Porque eu tava com medo do celular descarregar. A autoridade pública, ela tem um estatuto no universo diferente do meu. É óbvio, a natureza não determinou que o Michel Temer terá essa autoridade sobre mim. Ou que o Rodrigo Maia será presidente da Câmara. É óbvio que não. A natureza, né, e Santo Tomás, pensando de maneira mais ampla, Deus, que é o autor da natureza, não individualiza a escolha dos governantes. Ele não determina que fulano de tal será o governante do país. Não é isso. É óbvio que isso ele não determina. Mas ele determina que é necessária a existência da autoridade pública. Deus fez o homem de uma tal maneira que ele precisa da autoridade pública para viver. Deus constituiu o homem assim, essa é a tese de São Tomás. Se você não quiser se comprometer com o ponto de vista teológico, a natureza humana é constituída de tal maneira, para São Tomás essas não são afirmações inconciliáveis. Então, a natureza humana é constituída de uma tal maneira, por Deus, vai dizer São Tomás, que o homem precisa de autoridade pública para viver. Então, o estatuto do governante é diferente do meu. Isso quer dizer que o governante deve fazer tudo aquilo que ele quer? Não. Justamente porque o governante existe por uma necessidade da natureza humana, o governante deve servir ao homem, não se servir dele. Se a função do Estado é garantir o bem comum, o Estado pode fazer tudo que for necessário para o bem comum. Ele não pode fazer tudo o que quer. Existem limites para a prática dos governantes, para as ações dos governantes, sem dúvida. Esse limite, alguém perguntava aí no meio, acho que era o Vitor, um ex-aluno meu, quem vai definir o que é usar melhor a razão, quando eu falava lá da liberdade, né? Para São Tomás existe um critério muito claro para o certo e para o errado, enfim, é o que ele chama de lei natural. Infelizmente não tem como desdobrar isso aqui. Mas, então existe um critério que não é o Estado que vai definir. Existem critérios morais objetivos. Mas, fechando a minha exposição, a lei natural limita a ação do governante. O governante não pode fazer o que ele quer. Não pode. Mas ele tem o direito de fazer aquilo que for necessário para o bem comum. Então ele tem o direito de cobrar impostos? Sim. A cobrança de impostos dele deve ser moderada? Sim. Mas o que é essa moderação?
Veja, as sociedades são tão diferentes quanto os homens. As sociedades muito diferentes, em contextos muito diferentes, com circunstâncias muito diferentes. Aí entra a chamada virtude da prudência, que vai dizer São Tomás. É a virtude que me ensina a aplicar as regras morais ao caso concreto. Então, o quanto é justa a cobrança de impostos? Vai depender das circunstâncias e das situações. É o que diz São Tomás. Se puder, evite cobrar imposto, porque naquele momento histórico isso era possível. Hoje é óbvio que isso não é possível. O Estado dele assumiu uma série de funções que não era do Estado medieval, que não era do Estado antigo, enfim, a gente pode discutir a legitimidade dessas funções, okay? Tudo bem. Pode se discutir. Então, voltando a tudo aquilo que a gente falava no começo, pode se discutir, lá com o nosso amigo à esquerda, se a distribuição da carga tributária no Brasil é justa? Sim. Pode se discutir o melhor uso dessa carga tributária? Sim. Posso conversar com meu amigo mais à direita? Até que ponto a cobrança de impostos alta é eficiente? Perfeitamente. Posso conversar com meu amigo mais à direita se a cobrança excessiva de impostos não é um problema ético, que viola a propriedade privada? Perfeitamente. É excessivo. Mas o que não faz sentido é questionar a ideia de imposto em si. O questionamento da ideia de imposto em si parte de dois erros. E assim eu fecho a poesia. Sintetizando tudo que a gente falou. Parte de dois erros. O questionamento da ideia de que imposto seja legítimo. Primeiro, o desconhecimento da natureza da propriedade privada, que é entendida como um bem puramente individual sem função social. E, em segundo lugar, o desconhecimento da natureza da autoridade política, porque acha que a autoridade política é em si inimiga da liberdade, o que não faz sentido nenhum, e entende que a autoridade política ela é simplesmente uma construção humana, assim, é um contrato da sociedade. Não, a autoridade política é um dado da natureza, é uma exigência da natureza humana. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Gostaram, não gostaram? Falem, taquem-me pedras. A gente passou um bocado do horário, eu falei que até 10h40 já são 11h05. Que beleza, eu falo pelos cotovelos. A minha mulher está aqui no fundo. Pare, você tem que dormir, amanhã você dá aula. Mas e aí? Foi bom, não foi bom? Digam-me tudo, não escondam nada, alguma dúvida. A gente bota aí 15 minutinhos para dúvida, 10 minutinhos e fecha a nossa conversa. Alguém? Vamos lá, meus amores. Digam-me, digam-me. Muito bom. Vitor, você citou a lei natural. Bom, a lei natural não parte do princípio da razão do próprio homem, porque deve haver uma entidade maior que a lei natural. Bom, se você está pressupondo que essa... Eu não entendi se você está pressupondo que essa entidade seria Deus ou seria o Estado, né? Se essa autoridade seria o Estado, para São Tomás ela não é superior à lei natural. Ela deve... O Estado é um instrumento de realização da lei natural. Portanto, o Estado pode fazer aquilo que a lei natural permitir que ele faça. Mas é importante entender que a lei natural tomista não, ela é bastante diferente da lei natural tal como concebida pelos autores de matriz liberal, né? A matriz da visão de lei natural liberal é aquela que está em Locke, né? Que a lei natural é entendida como uma regra de reciprocidade, né? Não fazer com o outro que eu não gostaria que fizessem comigo, etc. Né? Uma regra, digamos assim, de toma lá da cá, né? Ou seja, é o que está lá no começo do segundo tratado do governo civil do Locke. Em São Tomás, a lei natural tem um significado diferente, porque ela tem a ver com a finalidade da vida humana. A lei natural é aquela regra da reta razão que me indica como ser feliz. Eu sei que eu falei de maneira muito abstrata, mas assim, é porque realmente a gente já passou bastante do horário, mas lei natural não é exatamente, né, como eu sei que o Vitor tem bastante interesse pelos autores liberais, lei natural nessa tradição tomista, nessa tradição agostiniana, cristã e tal, não tem exatamente o mesmo significado que ela vai ter nos autores de matriz liberal. Ainda que muitas vezes eles tentem aproximações com a chamada segunda escolástica, a escolástica barroca e tal, mas são coisas diferentes. Aí eu teria que fazer uma live inteira só para explicar a lei natural em São Tomás. Bom, pode ser um tema, se a galera tiver interesse a gente pode falar disso aí. Mas o Estado ele está subordinado à lei natural. Se o Estado viola a lei natural, São Tomás diz, o povo tem inclusive direito de rebelião. São Tomás vai dizer lá no De Regno, um dos seus textos, que os cidadãos têm o direito
em circunstâncias de violação constante da lei natural, de tomar o poder e matar o governante, fazer, enfim, tomar o governo, né? E, obviamente, instaurar um outro governo, não anarquismo, porque para ele a lei natural, a autoridade pública ela é da natureza humana, né? Mas seria isso. Mais alguma outra dúvida? Boa sugestão do Daniel, né? Falar um pouquinho sobre a questão da rebelião, bom tempo para outra live. Inclusive o Daniel ele é quase meu patrão, né? Ele que me falou para fazer isso aqui e tal, então se o Daniel mandou, sacanagem. Mas enfim, mais alguém, alguma dúvida? Não? Então, meus queridos, terminamos por aqui. Eu queria então terminar esse vídeo fazendo, obviamente, um convite para vocês, né? Esse vídeo, como eu falei no começo, é estratégia de divulgação de uma... Enfim, ele faz parte da divulgação do curso que eu estou lançando, junto com os meus amigos Guilherme Pedrosa, Daniel Alves de Araújo, que é um curso de introdução à filosofia política de São Tomás. Veja como São Tomás é um autor atual. Voltamos lá ao nosso começo. São Tomás é um autor atual. Não há como fugir disso. São Tomás, como os grandes autores da história da filosofia, como Platão, como Aristóteles, é um autor que sempre tem o que dizer. Óbvio, ele foi influenciado pelo contexto histórico dele? Sim, né? Como ensinava lá o Hegel, todo homem é filho do seu tempo. Então, óbvio que você vai encontrar em São Tomás características específicas da época dele, ok. Mas como filósofo que era, São Tomás é um homem que sempre se voltou para as questões universais. E o que eu pretendo apresentar nesse curso são questões universais. A questão da cobrança de impostos, a questão do direito de rebelião, a questão do papel do Estado na distribuição de riquezas, que a gente tomou aqui, tocou pelo lado, mas que é um tema que também dá o que falar, e São Tomás disse coisas muito interessantes sobre isso. Enfim, falamos disso tudo aí. O que eu vou pedir? O Daniel está por aí me ajudando, eu vou pedir para o Daniel colocar aí nos comentários o link do curso. O curso constitui-se de 6 horas de aulas gravadas, custando apenas R$70. Olha, não quero fazer aqui merchan, entendeu? Parecer programa do Milton Neves, né? Mas, sinceramente, assim, é muito barato. Assim, R$70 por 6 horas de contato com um dos grandes autores da história da filosofia, que sempre tem o que dizer para nós, como todos os grandes autores. É um curso, enfim, sem contar que lá vai haver um fórum de comentários e tal, a possibilidade dos alunos tirarem dúvidas com a gente e tal. Também pretendo, é um negócio que eu nem falei com o Guilherme, né? Espero que ele não reclame. O site também vai disponibilizar arquivos em PDF com citações de São Tomás, ou seja, sempre quando me referir a uma passagem, como eu fiz hoje, me referi a várias passagens do texto, a gente vai disponibilizar lá no site arquivos em PDF com as passagens selecionadas de São Tomás, para os alunos poderem se orientar. Enfim, esse é o começo de uma iniciativa. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, vocês tenham me acompanhado o tempo todo falando. Assim, para mim é sempre um prazer enorme falar por filosofia. Eu acho que ficou claro, eu sou completamente apaixonado por aquilo que eu estudo. E o nosso objetivo com o site é justamente esse, é permitir que essa paixão que eu partilho, que tantos colegas meus partilham, que também vão entrar no site, eu não vou ser o único professor do site, que a gente tenha a possibilidade de transmitir essa paixão aos outros e tornar o conhecimento mais acessível, né? É isso. Um abraço para os meus alunos do Santa Mônica de Bom Sucesso, até amanhã de manhã, e é isso aí, por favor, inscrevam-se no curso e divulguem o vídeo, enfim, manda para a mãe, para a avó, papagaio, tá bom? Abraço, tchau, tchau.